O Botafogo se movimenta no mercado. Você pode pensar que está tudo parado, mas não está não. Tem jogadores chegando, tem disputa do campeonato estadual, tem jogadores saindo. Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre tudo que está acontecendo em termos de movimentação de mercado do Botafogo. É só depois da vinheta. Olá, Helenos e Helenas, eu sou o Társilo Delfim e estou trazendo mais alguns minutinhos de RB para vocês. Primeiro, antes da gente começar a falar sobre todos os assuntos que a gente precisa falar, eu preciso dizer para vocês o seguinte: deixe o seu like nesse vídeo agora, neste momento, porque o seu like ajuda demais na manutenção do canal, ajuda demais também na maneira como o YouTube entende como o conteúdo aqui é bom e acaba distribuindo o nosso conteúdo para uma quantidade cada vez maior de pessoas. Inscreva-se também na Rádio Botafogo, a gente está ultrapassando a marca de 45.600 inscritos aqui e a gente está querendo rumar aos 50 mil e eu posso contar com a sua ajuda? Então vai lá, se inscreva na Rádio Botafogo nesse momento, considere se tornar-se membro também da Rádio Botafogo. Você pode tornar-se membro da Rádio Botafogo por menos de R$ 5 no plano Latinha por R$ 4,99. Galera, você pode ajudar a Rádio Botafogo a se manter cada vez mais forte e você pode também obter descontos especiais nas lojas do Mundo Puff, conseguindo descontos especiais para comprar as camisas maravilhosas com estampas espetaculares feitas pelo meu querido amigo Guilherme Puff, beleza? Então, torne-se membro, se inscreva no canal e deixe seu like. Galera, todo mundo está falando sobre contratações e é muito comum nessa época a gente ver muitas especulações de clubes rivais contratando, perdendo jogadores, e a torcida alvinegra, com toda a razão do mundo, acaba ficando naquela pergunta também: e o Botafogo? O Botafogo não vai se movimentar no mercado? O Botafogo não vai contratar? O Botafogo não vai dar para a gente um presente de Natal? Cadê aquelas grandes contratações? Primeiro, a gente precisa entender uma coisa que é muito importante para todo mundo entender qual é o processo que está sendo tocado no Botafogo. Primeiro, o Botafogo não se reapresenta junto com as demais equipes do Campeonato Brasileiro, porque o Botafogo se estendeu no campeonato. Aliás, o Botafogo se estendeu na temporada, o Botafogo fez a excursão para Londres para fazer aquele amistoso contra o Crystal Palace, e só então, quase um mês depois que o Campeonato Brasileiro havia terminado, o Botafogo deu férias para os seus jogadores. Dito isto, os demais clubes brasileiros já estão se movimentando há muito tempo no mercado. Por quê? Porque essas equipes, né, as principais delas, devem disputar os campeonatos estaduais, seus campeonatos estaduais, então já precisam estar com seus elencos todos prontos, na verdade, para quando se reapresentarem agora, né, já estarem apresentando seus reforços e já começar a preparação para as disputas desses campeonatos estaduais. Como todo mundo sabe, o Botafogo está no imbróglio muito grande com a Ferj, junto com o Vasco. Aparentemente não há negócio com a Ferj. Botafogo e Vasco vão mandar suas equipes, pelo menos no caso do Botafogo, o Botafogo vai disputar o Campeonato Carioca com a equipe sub-23, eu não sei com relação ao Vasco. O que eu sei é que Botafogo e Vasco vão começar as suas pré-temporadas nos Estados Unidos com seus times principais, né? Nos Estados Unidos, o Vasco disputando a Florida Cup e o Botafogo possivelmente fazendo amistosos nos Estados Unidos e quiçá também disputando a Florida Cup. A gente não sabe exatamente com relação a isso. O que é certo é que o Botafogo não joga o campeonato estadual, pelo menos não o seu começo do campeonato estadual com a equipe principal. Então, dito isto, a gente chega à conclusão que as negociações por contratações e saídas de jogadores no Botafogo estão dentro do prazo que tem que ser e assim que precisa ser. E qual é a prioridade do Botafogo nesse momento? Preparar a equipe sub-23 para as primeiras rodadas, para começar a disputar a disputa, né, do campeonato estadual. E com isso a gente tem algumas notícias com relação a reforços chegando para a equipe do sub-23. Né? O Botafogo anunciou a contratação do goleiro, o nome do goleiro é João Fernando, ele chega para integrar a equipe sub-23 do Botafogo que vai disputar o campeonato estadual. Ele é um goleiro promissor, saiu do Flamengo em outubro do ano passado, outubro de 2022. Ele tem passagens pela seleção de base. O Botafogo já tinha também anunciado a chegada do Caio Vitor, que é meia, que é um jogador também muito promissor, que estava lá no Volta Redonda. Lembrando que em outras temporadas, né, em outros tempos, o Volta Redonda provavelmente jogaria com esse jogador, ele despontaria e algum clube grande acabaria contratando. Lembra do Aleph Manga? Foi exatamente isso. Apareceu no campeonato estadual e aí ele acabou sendo contratado, né, por outros clubes. Acabou sendo contratado pelo Goiás e depois o Aleph Manga fez a temporada de 2022 pelo Curitiba. Dessa vez o Botafogo se antecipou. Antes de começar o estadual, o Botafogo já foi lá e contratou o jogador que é destaque do Volta Redonda. Ele já vai fazer o primeiro campeonato dele pelo Botafogo, pelo time sub-23. E o Botafogo também sonda a possibilidade de trazer
trazer o jogador Luiz Felipe, esse aí já está quase certo. Ele é jogador, é um ponta, fez a última participação dele pelo Atlético Goianiense, e também o Botafogo tem interesse no jogador Gabriel Barros, né, que é do Ituano, né, que jogou no Ituano, inclusive jogou contra o próprio Vasco na final da Série B, né, um jogador que teve destaque no Ituano na Série B. E lembrando que o Botafogo está reforçando o Sub-23, a ideia é fazer isso cada vez mais, para que a gente consiga descobrir talentos, né, no Sub-23 que possam talvez render frutos para o time principal, como é o caso do Jefinho, que a gente acabou descobrindo o Jefinho que pertencia ao Resende, já havia passado por outras equipes, né, inclusive pelo próprio Atlético Paranaense, mas se destacou mesmo no Resende e acabou vindo para o Botafogo, e hoje é titular absoluto da ponta esquerda na equipe do Botafogo. Então o Textor quer apostar cada vez mais, né, a equipe de scout do Botafogo, a diretoria do Botafogo, o Pazuco também, eles querem apostar cada vez mais nesse perfil de trazer jogadores jovens para disputar campeonatos pelo Sub-23. A gente sabe que a gente nem tem um calendário decente para a categoria ainda no Brasil, então a oportunidade que você tem de fazer com que esses jogadores mostrem serviço, mostrem serem capazes ou não de integrar o time principal é jogando pelo Sub-23, beleza? E agora eu vou falar sobre o time principal. O time principal do Botafogo, até o momento, a gente só tem a contratação do Marlon Freitas, que foi feita lá no começo do ano. Isso não é pouca coisa, tá? Várias equipes do Brasil, muitas equipes do Brasil disputavam a contratação do Marlon Freitas e foi um movimento muito rápido, muito inteligente da diretoria do Botafogo, da equipe de scout do Botafogo, de detectar que um jogador com essa categoria, com essa idade que ele tem, de trazê-lo sem custos em termos de transferência, pagando somente salários dele e antecipando ao mercado de todo mundo. Só para vocês terem uma ideia, o Atlético, o Galo, está pagando 5 milhões de reais na contratação do Edenilson, de 33 anos de idade. Tá? O Inter, que acaba de perder o Edenilson, vai precisar repor, né, a saída desse jogador. Se vocês se lembram bem, quando o Botafogo jogou contra o Internacional, o Mano Menezes foi lá falar, aliás, quando o Internacional jogou contra o Atlético Goianiense, o Mano Menezes foi lá falar no ouvido do Marlon Freitas, já perguntando pela leitura labial na imagem, dá para ver claramente ele falando, você vai pro Botafogo, né? Aquela coisa, né? Vai, sonda o cara, vai que o cara desiste, né? E volta atrás, de repente o cara é seduzido por uma proposta ali ao pé do ouvido. A gente sabe que esse tipo de assédio é muito comum no futebol. O Rogério Ceni cansou de fazer isso com jogadores do Botafogo no começo dos anos 2000. Então a gente tem a chegada de concreto mesmo, só a chegada do Marlon Freitas. O que a gente tem de saída do Botafogo e por que as saídas desses jogadores do Botafogo são tão importantes? Porque elas apontam para as posições que são as principais, aquelas que talvez tenham sido priorizadas pelo Luiz Castro quando ele fala sobre 6 posições em que o Botafogo precisa contratar, que o Botafogo precisa repor e que o Botafogo precisa subir a régua, né? O que o Botafogo perdeu por enquanto? O Canu acertou definitivamente a transferência dele por empréstimo para o Bahia. Então o Canu vai jogar no Bahia, já está tudo certo, já assinou, já é jogador do Bahia. Saravia saiu do Botafogo também. Lembrando, só Canu e Saravia, juntando esses salários desses dois jogadores, já dava quase R$ 1 milhão em salários. Canu e Saravia. Olha o quanto que o Botafogo pagava para jogadores como Canu e Saravia. Eu não estou dizendo que Canu é ser jogador de baixo nível, eu acredito inclusive que ele vai dar muito certo no Bahia. Eu desejo muito isso para ele e que o Botafogo faça um bom negócio no momento de fazer a venda definitiva dele. Boa sorte, Canu. Saravia, por exemplo, foi um jogador que não tinha mais chances lá no Porto, quando veio para jogar no Botafogo, veio para tentar recuperar seu futebol e todo mundo viu que o Saravia está muito aquém daquilo que a gente espera em termos de nível técnico para jogar na lateral direita do Botafogo. Por isso que o Botafogo tem hoje na lateral direita o Rafael, que do ponto de vista físico ainda não inspira confiança, e também o Daniel Borges, que do ponto de vista técnico não inspira confiança. Por isso que o Botafogo sondou o Natanael, que é lateral direito muito promissor do Curitiba, porém não houve negócio, né? A gente não avançou no negócio, porque o Curitiba acertadamente pede um valor muito alto por ele, um valor que o Botafogo não está disposto a gastar, pelo menos no jogador dessa posição nesse momento. Então, o Curitiba pediu algo em torno de 30 milhões de reais, que a posição talvez seja a posição mais carente do futebol brasileiro no momento. Não existe lateral direito decente no futebol brasileiro que você possa simplesmente, assim, num toque de dedos, conseguir contratar e conseguir trazer rapidamente. Muita gente vai falar aí do Rodinei, mas o Rodinei foi embora do país, o Rodinei está indo jogar
no Olympiacos, né, da Grécia. Então, não é uma posição fácil, não é uma posição tranquila. Qualquer time que queira contratar lateral direito nesse momento vai ter trabalho, vai ter que gastar, e o Botafogo tem à sua disposição, o Botafogo tem a vantagem de ter um setor de inteligência, de scout, que pode localizar atletas, brasileiros ou não, que possam vir para o Botafogo com um custo muito baixo ou sem custo nenhum, lembrando somente com a questão dos salários, que é esse o perfil que o Botafogo quer apostar. Carly é outro jogador que também ainda não teve sua renovação acertada com o Botafogo, embora eu acho que o Carly seja um grande ídolo e merece renovar com o Botafogo. A gente tem que levar em consideração a questão da idade, a gente tem que levar em consideração que o Botafogo monta um elenco para jogar em altíssima velocidade, para jogar com muita intensidade, para jogar com nível físico lá em cima. Eu não duvido nada do Carly fazer a última temporada dele pelo Botafogo de 2023, jogando também em alto nível. Claro, não jogando sempre, mas sempre que jogar em alto nível, né? Capitão é ídolo do Botafogo e merece o seu lugar no muro dos ídolos, com certeza. Isso eu acho que é ponto pacífico na torcida do Botafogo, mas há dúvidas que o Carly ainda possa renovar com o Botafogo por mais um ano, talvez renovar até o final do Campeonato Carioca. A situação ainda não está definida, a gente precisa esperar para ver. Além desses jogadores que eu citei, o Júnior Santos é outro jogador que também não deve ter o seu contrato de empréstimo renovado com o Botafogo, porque o clube dele lá no Japão não abre mão de receber a multa rescisória de 20 milhões de reais, e o Botafogo não vai pagar esse valor no jogador como o Júnior Santos, pelo menos não nesse momento. E lembrando que o Júnior Santos está no último ano de contrato dele com o clube japonês, no meio do ano ele já pode assinar pré-contrato. Para que você vai pagar 20 milhões no jogador agora, se você pode esperar até metade do ano e tentar assinar com ele um pré-contrato, para aí sim você assinar com o jogador de forma definitiva. Então, está fora de cogitação o Botafogo pagar qualquer valor pela renovação do Júnior Santos, como o clube dele não quer aceitar uma renovação do empréstimo, é praticamente dada como praticamente certa a saída do Júnior Santos. Então a gente está falando aí de lateral direito, de ponta direita, de zagueiro, dos dois lados, tanto o Carly quanto o Canu, posições que são extremamente carentes. E o Chay, que volta de empréstimo, já foi comunicado que não vai ter utilidade no Botafogo, não vai ser utilizado no Botafogo, deve ser emprestado. Gabriel Tigrão, não vou nem comentar, né? O Gabriel Tigrão vai ter o seu contrato de empréstimo renovado com o CRB. Então, tá vendo como é que a gente vai ficando com mais clareza daquilo que a gente realmente precisa, né, para o nosso elenco? O Botafogo definitivamente, só pelo fato de ter sondado o Natanael, não esconde de ninguém que é uma das posições muito carente para o elenco. O Luiz Castro, que é um zagueiro canhoto, nesse caso, para ser o substituto do Cuesta, né? Então a gente teria, né, no time principal Adrielson como titular e Felipe Sampaio como primeiro reserva, sendo que o Carly ainda não tem sua renovação sacramentada. A gente teria o Cuesta de titular e a gente teria essa lacuna do zagueiro canhoto, né, para ser reserva do Cuesta, ou até mesmo para disputar a posição com o Cuesta, né, como um dos alvos do Botafogo. Então, fala-se aí em Segovia, né, mas teve gente que já viu o Segovia com a camisa do Palmeiras treinando, né, numa academia. Galera, já havia terminado inclusive a gravação desse vídeo quando saiu a notícia de que o Botafogo pode estar realmente contratando o Luiz Segovia junto ao Independente Del Valle. Na verdade, ele viria numa transação livre. Se a notícia realmente se confirmar, como vocês estão vendo aí na tela, terá sido uma grande contratação do Botafogo. A notícia foi dada pelo Transfer 24 Horas no Twitter, né? Vamos aguardar. O Botafogo não deve anunciar ainda por causa de questões contratuais. Ponta direita é com certeza uma das outras posições que o Botafogo precisa urgentemente contratar, principalmente, não somente por causa da perda do Júnior Santos, mas assim como o Rafael, o Sauer também não inspira confiança do ponto de vista físico. Então o Botafogo precisa de um jogador para ser titular, para brigar, pelo menos brigar pela posição com o Sauer, mas para mostrar serviço. Acredito que o Sauer, tendo a pré-temporada, vai conseguir uma preparação melhor e vai conseguir se apresentar melhor para o ano que vem, mas mesmo assim a gente não pode depender do Sauer se apresentar bem ou não e fisicamente, por exemplo, estar bem ou não. A gente precisa definitivamente de um jogador que esteja à altura para jogar nessa posição. Outra posição que o Botafogo vai precisar urgentemente de reforço é um reserva para o Tiquinho. A gente não vai poder ter somente o Tiquinho e Matheus Nascimento jogando a temporada toda, até porque eu acredito que o Matheus Nascimento, até o meio da temporada, talvez até começar o Campeonato Brasileiro, o Matheus Nascimento acabe sendo emprestado para ganhar rodagem, para ganhar experiência fora do país. Pode ser no Lyon, pode ser no Crystal Palace, no Molenbeek, eu não acredito,
mas acredito que o Matheus Nascimento não seja a resposta para ser o reserva imediato do Tiquinho, então a gente precisa trazer um jogador que seja de uma qualidade muito superior à do Pita, que foi ventilado aqui no Botafogo, e a gente precisa de um jogador que, quando substitua o Tiquinho, o nível técnico não caia tanto, e que seja um jogador também que guarde alguma das características semelhantes à do Tiquinho, que uma característica de participar bastante do jogo, de ser conectado com os outros jogadores, de ser associativo, diferentemente do Herisson, por exemplo, que o Luiz Carlos acaba abrindo mão dele justamente por ele não ter esse caráter associativo. Segundo as palavras do Luiz Castro, ele se desligava do jogo e acabava fazendo aquilo que lhe dava na cabeça, né? Baixava a cabeça, pegava a bola, conduzia. Algumas vezes deu certo, mas na maioria das vezes acabava por comprometer o coletivo do Botafogo. Uma contratação que eu acho que o Botafogo não fará é de uma grande estrela gastando rios de dinheiro. Podem esquecer, na minha opinião, o Botafogo não traz nenhum jogador com esse perfil, então já risquem logo da sua agenda aí o jogador Matheus Pereira, porque o Botafogo teria que desembolsar uma grana violenta, porque o clube detentor dos direitos do Matheus Pereira não aceita liberar o jogador sem que haja o pagamento total do valor da rescisão de contrato dele, mesmo que aceitassem, o valor salarial do Matheus Pereira é algo exorbitante, algo para cima de R$ 2 milhões. Então é o tipo da coisa que o Botafogo, é o tipo de investimento que o Botafogo não deveria fazer. Acredito que o Botafogo não pode nem fazer nesse momento, porque o Botafogo também precisa canalizar recursos para melhoria estrutural da equipe. Então, o Matheus Pereira seria o 10 ideal. Para você aí que acredita que o Botafogo precisa contratar um 10, que talvez seja a posição mais carente no futebol mundial. Mas eu não acredito que o Botafogo vai contratar essa grande estrela, né, para jogar nessa posição. O próprio Luiz Castro já se conforma com a ideia de que ele não vai ter um 10 estrela jogando no time. Vai ter jogadores do mesmo nível do Lucas Fernandes, do Eduardo, o que já para a gente já seria excelente, né? Se a gente puder ter mais uma adição no elenco nesta posição, eu acho que seria excelente. E obviamente, gente, né, desnecessário dizer, o Carlinhos também está saindo do Botafogo, logo o Botafogo também vai utilizar o Hugo no sub-23, a gente não tem reserva por Marçal, então é uma posição extremamente carente. Vamos recapitular? Lateral esquerdo, zagueiro jogando pelo lado esquerdo, lateral direito, ponta direita, reserva para o Tiquinho e mais um jogador para jogar ali no meio entre 6, 7 jogadores, né? Que seria o mercado ideal para o Botafogo. Concorda? Discorda? Não se preocupe com relação a nomes, porque o scout do Botafogo está trabalhando com afinco, trabalhando dia e noite com relação a isso aí. Se os nomes não estão sendo vazados, amém. Né? Ainda bem que os nomes não estão sendo vazados. Concorda, discorda da minha opinião? Deixe seus comentários aí. Se inscreva aqui na Rádio Botafogo, nos ajude a chegar aos 50 mil inscritos. Deixa seu like, que isso é extremamente importante. Considere tornar-se membro da Rádio Botafogo. A gente volta a qualquer momento com mais alguns minutos de RB. Um grande abraço e até a próxima.